Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Daiana Camilo, mais conhecida como a mamãe da Manu, e hoje vou estar falando com vocês um pouco sobre o desenvolvimento da fala, principalmente o desenvolvimento da fala da Manu. Bom, eu já fiz alguns vídeos sobre esse tema, mas eu sempre recebo várias perguntas novas ou dúvidas que aparecem, e também a Manu, conforme vai crescendo, a fala dela vai desenvolvendo, eu tenho novas informações para trazer para vocês, tá? Essa é uma dúvida muito frequente nos pais, porque é algo que deixa a gente muito ansioso, saber quando nossos filhos vão começar a falar, qual vai ser a velocidade do desenvolvimento deles, também os pais que já têm crianças que falam palavrinhas soltas, quando que eles vão conseguir formar frases e também como a gente pode ajudar isso em casa, tá? Desde já, eu já vou pedir para vocês deixarem o like de vocês aqui no vídeo e se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Isso ajuda muito a gente, tá bom, pessoal? Vamos lá. A Manu é uma criança verbal, ela tem sim alguns atrasos na fala. Ela, apesar de conseguir se comunicar bem, falar bastante coisa, eu não considero a fala dela uma fala tão desenvolvida quanto uma criança da idade dela. Hoje a Manu tá com 5 anos de idade. Ela falou super cedo, ela soltou as primeiras palavrinhas dela antes de 1 ano, aquele clássico, né? Mamã, papá, dá, ali, sabe? Essas palavrinhas mais faceizinhas. E também muitas palavrinhas que só a mãe que entende, né? Mas sim, ela soltou as primeiras palavrinhas bem cedo. O vocabulário da Manu enriqueceu muito rápido. Ela aprendeu a falar várias palavras. A pronúncia da Manu era uma pronúncia muito boa. Porém, por eu ser mãe de primeira viagem, eu achei que estava tudo ótimo. Afinal de contas, ela estava por volta de uns 2 anos de idade, tinha um vocabulário enorme de coisas, reconhecia os objetos que eram mostrados para ela, por nome e tudo, mas eu não me atentei que ela não formava frases. Talvez por causa dessa questão do vocabulário dela ser muito extenso, eu considerava que ela falava muita coisa. Eu fui perceber esse atraso no desenvolvimento da fala da Manu na creche. Como a creche era uma creche aberta, onde eu tinha total acesso para levar a Manu e tirar a Manu dentro da sala de aula, por ser uma creche do meu serviço, eu consegui acompanhar o desenvolvimento dos filhos dos meus colegas de trabalho, que eram crianças da mesma idade da Manu ou mais novas do que a Manu. E eu levei um susto um dia quando eu entrei na sala e percebi que as crianças estavam conversando, já realmente conversando. Lógico, né? Aquela conversinha infantil, mas era assim uma troca de diálogos, eram perguntas, eram respostas, eram pedidos, eram opiniões, enfim, elas formavam frases. Eu conseguia fazer perguntas para elas me respondiam, elas me faziam perguntas também, eu respondia para elas e elas demonstravam compreender a minha resposta. E aí eu fiquei um pouco assim, cismada com isso, porque a Manu não fazia isso. A Manu falava muitas coisas, porém era tudo solto. Não tinha, pra mim, uma lógica no que ela falava. E a Manu não me fazia perguntas e também não respondia perguntas. Isso por volta de uns 2 anos de idade. Também antes do diagnóstico. Levei essas dúvidas pro pediatra e, para variar, tudo dentro do normal, tudo esperado, que da criança tem seu tempo, nananana. E como ela falava muitas palavras, ele acabou acatando a mesma opinião que eu tinha. Não, ela fala muita coisa, ela vai desenvolver com o tempo, tal, é super normal. Enfim, com a chegada do diagnóstico, uma das primeiras terapias que a Manu fez foi o ABA. E a psicóloga do ABA, ela já me instruiu com várias dicas de como desenvolver a fala da Manu. A primeira coisa que ela chamou demais a minha atenção era o fato de eu dar tudo muito de mão beijada para Manu. Por eu ser a mãe, eu conhecer muito a Manu, eu já previa o que ela queria comer, o que ela queria beber, o que ela queria vestir, o que ela queria brincar. E eu acabava antecipando tudo para Manu. O porquê eu fazia isso? Uma, porque é uma coisa da pressa do dia a dia, vai tudo no automático, a gente acaba fazendo na correria, né?
Mas outro motivo era, a Manu era uma criança extremamente irritada, extremamente agitada. E a Manu, quando ela entrava numa crise de choro, era muito difícil conter ela. Então eu acabava prevendo tudo o que ela queria e antecipando tudo o que ela queria para evitar que ela se irritasse, para evitar que ela se chateasse e para evitar essas crises de choro, para manter ela o mais calma possível. E isso foi um erro que eu cometi, que atrasou bastante o desenvolvimento da fala dela, porque eu já sabia o resmungar dela, que ela queria água, que ela estava entediada, então que ela queria brincar, que ela queria tomar banho, que ela estava com calor, que ela estava com frio, e eu acabava fazendo as coisas automaticamente para ela. Eu sei que tem situações que a gente precisa fazer automaticamente as coisas para a criança, ou por causa da pressa, ou também porque a criança já está muito irritada, e se você ficar forçando a fala da criança, isso pode gerar um estresse maior e consequências. Mas mesmo que você vá fazer de mão beijada para o seu filho, narre o que você está fazendo. Narre que você está pegando o suco, que você está pegando um suco que é de uva, este suco você está colocando num copinho, este copinho ele é cor de rosa, ele tem borboletinhas. Vai falando pausadamente, mesmo que a criança não repita na mesma hora com vocês. Ela está ouvindo, ela está reconhecendo, ela está na cabecinha dela já nomeando aqueles objetos, tá? Mas o ideal é você tentar conseguir que a criança fale. Como? Uma coisa que deu muito certo com a Manu foi me fazer de bobinha com ela. Então, eu sabia que ela queria água, então eu perguntava pra ela, você quer o quê? Leite? E eu sei que a Manu não gosta de leite. E ela resmungando, eu, não. Então você quer o quê? Ah, você quer pão. Sabendo que não era isso. E ela resmungando. Aí, se ela não conseguisse falar o que ela queria, aí, antes que ela ficasse irritada, antes que ela perdesse a paciência, eu falava, ah, já sei. A Manu quer água. É água? Quando ela demonstrava com algum gesto que sim, aí eu reforçava com a palavra. Sim, a Manu quer água. Outra coisa que eu aprendi e que ajudou demais no desenvolvimento da fala da Manu é que não adiantava eu falar várias coisas ao mesmo tempo para ela, porque isso poderia confundir a Manu. Ela ainda estava nomeando aqueles objetos, ela tinha que aprender ainda a associar o nome do objeto com a situação. Então, o que eu comecei a fazer? Conforme a quantidade de palavras que a Manu conseguia falar, eu aumentava um pouquinho mais a frase. Então, por exemplo, se a Manu falava uma única palavra, água, então eu reforçava com uma frase um pouquinho maior. Você quer água? Manu vai beber água. Então eu aumentava um pouquinho a frase. A partir do momento que ela já falava duas palavrinhas, copo de água, por exemplo, eu aumentava um pouquinho mais a frase. Copo azul com estrelas. E aumentando conforme ela ia começando a aumentar a frase dela. Isso também ajudou demais. Por que isso? Porque quando você fala uma frase muito longa para a criança e a criança está com dificuldade para conseguir desenvolver a fala dela, ela tem dificuldade para associar o que é de fato o objeto. Então, por exemplo, aqui um copo. E se eu virar para a Manu e falar, olha, um copo branco, tem o nome da Manu, tem uma gatinha, aqui dentro tem água, ela pode confundir, ela não vai saber o que é o branco, o que é o copo, o que é a gatinha, o que é a água. Agora, se eu começar só com copo, eu percebi que a criança aprendeu o que é o copo, aí eu aumento um pouquinho mais. Copo branco. Ela entende que esse é o copo branco, que se eu perguntar para ela, pega o copo branco, ela já consegue pegar o copo branco para mim? Aí eu aumento. Copo branco da gatinha. E vou aumentando conforme ela vai conseguindo identificar.
Às vezes, você fazer este processo mais de formiguinha é muito mais vantajoso do que você tentar empurrar muitas informações. Lembrando que essa foi a técnica que eu usei com a Manu e que deu muito certo. Talvez para outras crianças, se você falar muito com ela, falar frases longas, talvez seja o melhor. Para mim, para as crianças que eu conheço, esse método de falar devagarzinho, de aumentar o vocabulário, aumentar a frase pausadamente, ajuda muito. Outra coisa que deu super certo no desenvolvimento da fala da Manu foram os livros infantis. Mas não dava certo eu sentar e começar a contar uma história para Manu. Então, assim, pegar o livro e começar. Era uma vez num reino distante, ela já se dispersava. Perdia a paciência, perdia o interesse e saía. O que me ajudou? Era abrir o livro e falar: olha, Manu, o sol, o rio, a árvore, virava a página, princesa, coroa, bola, e ia nomeando tudo que estava no livro, todas as figuras do livro. E a Manu sempre gostou de ficar revendo o mesmo livrinho várias vezes. Quando eu via o livro de novo com ela, ao invés de eu narrar de novo a princesa, o sol e a bola, eu narrava maçã, chinelo, camiseta. Eu ia falando outras palavras de outras imagens que tinha no livro para enriquecer o vocabulário dela. E com o passar do tempo, fazendo isso, ela começou, antes de eu virar a página, ela voltava e falava maçã, princesa. Então ela mesmo começou a nomear. Com a Manu também dava muito certo, que nem eu falei, essa brincadeira de eu me fazer de bobinha com ela. Então, às vezes eu pegava e fazia o quê com ela? Eu falava assim: Manu, olha, a colher. É colher? A Manu, ela já falava: não, copo. Ah, tá. E esse copo aqui, ele é verde? E aí ela mesma me corrigia: não, mamãe, copo branco. Então, fazer essas coisas de desafiar a Manu também ajudavam muito no seu desenvolvimento. Com o passar do tempo, o desenvolvimento da fala da Manu foi melhorando, ela foi adquirindo frases, porém ela começou a usar muitas frases de ecolalia. Ecolalia, já tem um vídeo aqui no canal falando mais sobre isso, mas é aquela repetição de frases ou palavras ou sons que a criança escuta de um vídeo ou de alguma pessoa que tenha o costume de falar alguma mesma frase com frequência, do desenho favorito, da música favorita. A Manu, ela sempre teve muita ecolalia e ela começou a usar as ecolalias com as suas funções de casa. Então, como assim? A Manu tem a vozinha dela, tem a forma dela de falar, mas às vezes eu percebo que ela fala coisas imitando o tom de voz da Peppa, da Luna, da Patrulha Canina, e ela pega situações que ela viu nos desenhos e traz para a vida real. Não é ruim, isso não é uma coisa negativa. Eu, pelo menos, não vejo como algo negativo. Se através de um desenho ela conseguiu aprender como que ela pede para tomar banho, como ela agradece por uma refeição, tudo bem. Com o passar do tempo, ela vai conseguir moldar isso para a personalidade dela. Muitas ecolalias que ela usava, hoje ela já fala de uma forma mais natural. Então, uma ecolalia muito comum que ela usava muito comigo é: ó, minha querida, vamos tomar um banho? Que é uma frase de um desenho da Peppa. E ela falava de uma forma totalmente artificial, digamos assim. Porque ela falava de uma forma muito robotizada, muito puxando da memória a frase completa. E aí, com o passar do tempo, ela mesma foi mudando a frase, ela mesma já fala: mamãe, já tá na hora do meu banho. Mamãe, eu tô me sentindo suja, eu quero tomar banho. Então, ela mesma agora já fala de uma forma super natural. Mas foi através de uma ecolalia que ela desenvolveu essa comunicação. Não só essa, como várias outras. Uma dificuldade que eu ainda tenho muito com a Manu na fala é a narração de acontecimentos passados e a separação do faz de conta com o real. A narração de acontecimentos passados seria mais no sentido assim: Manu, o que você fez hoje na escola?
ela conseguir me contar o que ela fez, pelo menos me contar basicamente. O porquê isso é muito importante? Gente, isso é muito importante, por quê? Porque às vezes ela chega em casa, ela foi brincar na casa de uma priminha, por exemplo, chega em casa com uma manchinha roxa no braço. E eu perguntar para ela o que aconteceu e ela conseguir me dizer o que aconteceu. Ela voltar com arranhão, ela conseguir explicar como que aconteceu esse arranhão, voltar faltando uma pecinha de um brinquedo, ela saber me dizer aonde que ela perdeu essa peça de brinquedo, como que aconteceu isso. Isso é até para a segurança da criança, é muito importante e também para ela ter essa lembrança. Então, essa dificuldade de acontecimentos passados, a Manu ainda tem bastante. Ela consegue narrar hoje o básico. Então, assim, se você sai com ela, você chega em casa, o pai dela pergunta: Manu, onde você foi? Ah, eu saí com a mamãe, eu fui no shopping, eu tomei sorvete. Então, ela ainda consegue já dar algumas narrativas, mas ainda detalhes é difícil, até porque, como eu falei, ela também tem muita dificuldade para separar o que é real do que é fantasia, do que é o lúdico. A Manu é uma criança muito lúdica, ela adora brincar, ela adora fazer o brincar de faz de conta, então ela tem essa dificuldade. Então, por exemplo, de novo, mesmo exemplo, saí com ela, cheguei em casa, o pai dela pergunta: Manu, pra onde você foi? Aí ela vai falar: eu passei com a mamãe, eu fui no shopping, eu tomei sorvete, apareceu um dragão e a princesa me chamou pra passear. Então, coisas que não aconteceram, nem nada que pudesse lembrar uma situação parecida. Mas em algum momento, na cabecinha dela, veio alguma história, algum desenho ou alguma brincadeira que a gente já fez no passado e ela mistura uma situação com a outra. Então, isso também torna com que algumas coisas que a Manu fale ainda não sejam totalmente confiáveis, né? Então, informações que ela fale também não são tão precisas, né? Mas isso é tudo uma questão de trabalhar. Ela só tá com 5 anos de idade, uma criança nessa idade também não narra com tanta exatidão tudo, né? Mas ainda é algo que a gente precisa muito trabalhar. A gente trabalha muito também, já desde esse momento do aprendizado, da fala dela, questões sociais, de educação. Então, licença, por favor, obrigado. É uma coisa que a Manu, ela pegou muito costume e a gente faz isso muito naturalmente. É uma coisa que eu e meu marido a gente conversou, que assim, a gente tem que pedir por favor pra Manu, a gente tem que pedir licença pra Manu, a gente tem que agradecer as coisas que a Manu faz pra ela ter a gente como um exemplo. E então isso também tá sendo muito bom, porque a Manu tá se tornando uma criança muito agradável quando você leva ela na casa das pessoas, porque ela é uma criança educada, uma criança que pede por favor, que pede licença, que fala obrigado. É claro que isso também vai da personalidade da Manu também, isso não é um mérito meu, digamos assim, realmente é a personalidade da Manu. Ela é uma criança mais tranquila, então eu simplesmente aproveitei essa qualidade dela de ser uma criança mais tranquila, mais receptivas de regras, para colocar desde cedo essas pequenas regras sociais para ela, para facilitar também a comunicação dela com as pessoas, né? Eu acho que quando a criança começa já com um por favor, parece que as pessoas dão mais atenção para o que ela está tentando dizer, demonstra mais paciência para as coisas que ela está tentando dizer. A gente já teve também a fase do não com a Manu, do qual sempre que a gente falava a palavra não para ela, ela entrava em muito conflito, então a gente precisou trabalhar muito com ela isso, e aí a gente precisou trazer sinônimos para Manu da palavra não, tipo, agora não dá, depois, mais tarde, para conseguir conciliar o termo não com ela. Bom, hoje a Manu tá com 5 anos, como eu falei, a fala dela tá sendo ainda trabalhada, mas melhorou bastante. Eu já consigo manter alguns diálogos com a Manu, diálogos curtos, diálogos simples. As pessoas já conseguem fazer algumas perguntas para a Manu, às vezes ela ainda dá uma fugida e responde com uma ecolalia que não tenha muito sentido, ou puxa um assunto que a pessoa não tá conseguindo compreender, eu ainda tenho que dar aquela, digamos, traduzida, né, no que a Manu tá tentando falar.
mas a pronúncia dela, de modo geral, é uma pronúncia muito boa. Ainda temos um caminho longo, mas se Deus quiser, eu tenho certeza que na parte de comunicação, a Manu, ela vai sempre evoluir bastante. Ela também nunca teve nenhuma regressão, é importante eu falar isso, né? Muitas crianças, elas começam a falar, regridem, param de falar, ou começam a gaguejar demais, essas coisas. A Manu até que não teve nenhuma regressão. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tenham tirado algumas dúvidas. Um grande beijo. Tchau, tchau!